Bom dia, audiência! Que bom a gente estar de volta aqui. A gente estava com saudade de voltar às nossas rodadas de podcast. E é com grande prazer hoje, aqui do meu lado, o meu sócio, o Klaus, cofundador da Hotel B2C, da Heads Up Marketing. E a gente tem aqui esse casal lindo, simpático. Aqui do lado, Luiz Polon, CEO, fundador da Unsunk Productions. E do seu lado, a sua sócia e companheira de vida, Giovana. E estão aqui para falar um pouquinho sobre a questão do valor e da necessidade dos investimentos na parte de conteúdo, de vídeos e de mídias, para que você possa usar isso a seu favor, ao seu negócio. Então, boas-vindas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero que o Klaus dê as suas boas-vindas e depois a palavra está com vocês. Queria agradecer a Giovana, o Luiz, por estarem aqui e poder compartilhar um pouco, né, da vivência de vocês, como tem sido, né, o trabalho com os hotéis e com pousadas. Então, a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. A gente que agradece, gente. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. É muito legal, muito divertido. É isso aí, esse é o objetivo. É um bate-papo, a gente vai aqui trocar experiências, quer ouvir vocês. Eu acho que a primeira pergunta que não quer calar quem é esse jovem? Quem é esse jovem casal? Quem é Luiz Polon? Quem é Giovana Mendes? Conta um pouquinho a história de vocês. Como nasceu a Unsunk? E depois a gente começa a ir um pouquinho mais pro fundo dessa história. Tá bom, eu vou falar um pouquinho da gente, aí a gente conta um pouquinho da Unsunk. Eu e a Giovana somos parceiros de vida. Ela odeia a palavra parceiros, a gente está namorando. O Denis estava até me enchendo o saco aqui, perguntou, já noivaram? Eu já me ferrei logo de manhã. Olha o checkmate aí. Que eu já tomei o checkmate logo cedo. Até o final do dia dá para reverter. Tá aí. Ou eu morro, não sei se a gente vai descobrir. Se eu aparecer num caixão... Eu acho que o jantar vem hoje. Opa! Mas a Unsunk, gente, como um todo, na verdade a Unsunk, eu não sei nem se vocês sabem essa história, mas a Unsunk nasceu de um descontentamento com o aprendizado de escola. Vou até explicar como isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade fora do país e lá a estrutura é um pouco diferente. Você pode meio que organizar a sua grade. Então eu fiz faculdade de economia, mas eu poderia, por exemplo, fazer todas as aulas de economia primeiro e depois fazer as aulas gerais, tá? Qual que é o problema disso? Foi o que eu fiz. Chegou o final do segundo ano, eu já tinha feito tudo de economia. Faltou só matéria geral. Uhum. E aí eu tinha mais 2 anos de faculdade para pagar para aprender coisas gerais que eu poderia aprender no YouTube. E aí, faculdade fora do país, pensa na grana, né? E aí eu falei, caraca, mas não é possível que eu não tenho mais nada para aprender aqui, e 2 que eu vou ter que continuar pagando essa bica que né, para estar aqui. E com o tempo eu comecei a me inteirar um pouquinho. Na verdade, eu peguei uma aula por $10 de marketing digital. Olha esse investimento. Na Udemy. Melhor investimento da minha vida. E aí, o que aconteceu? Nessa aula, eles pediram pra gente... Estava ensinando como fazer site, etc. Como criar a marca. Mas eles pediram pra gente fazer um formulário e mandar para as pessoas de um negócio que a gente estava pensando. Mas o foco era na dor. Certo? Sim. E eu, com esse descontentamento meu, na época eu já tinha conversado com uma prima minha, de uma idade parecida, falei, cara, eu tô vivenciando isso aqui, e você? E ela no Brasil, fazendo audiovisual. Falou, cara, aqui é a mesma coisa, tipo, eu não sei trocar o pneu do meu carro, mas eles estão me ensinando Física 2 com, tipo, nada a ver. Né? E aí eu falei assim, tá bom, vamos começar a fazer alguma coisa, entrei nesse curso, tava fazendo contabilidade do lado também, como matéria extra, porque eu sabia que eu queria ter algum nível de negócio em algum momento. E aí eu mandei uma pesquisa tanto para pessoas do Brasil quanto dos Estados Unidos. A pesquisa era relativamente simples. Vou ver se eu lembro as 3 perguntas exatas. Eram: o que você gostaria de ter aprendido na escola? Qual falta isso tem feito na sua vida? E quão difícil tem sido aprender isso agora que você é adulto? Simples. Simples. Com 200 respostas em uma semana, eu mandei para quem eu conheci. Nossa, eu lembro de ter respondido isso. Exato. Nossa, sim. E a gente nem namorava. Viu? E... Foi aí que tudo começou. Na verdade, foi bem antes. Foi bem antes. A gente se conheceu 12 anos de idade. Legal. Aí, mandei as respostas, Estados Unidos e Brasil. As respostas eram as mesmas. Inteligência emocional, inteligência financeira, como alugar uma casa, como trocar o pneu do carro, como cozinhar, como lavar roupa, como virar adulto. Então, por que que na escola a gente aprende tudo que a gente aprende, mas não o básico?
as leis, né? Começou essa discussão. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou criar uma marca que vai ensinar isso. Aí eu comecei a meio que pensar, falei, como que eu vou fazer isso? Vai ser workshop? Eu vou dar aula? O que eu vou fazer? E pra mim tava bem nítido. A quantidade de coisas que eu já tinha aprendido online, inclusive com aquele próprio curso, eu falei, eu vou fazer alguma coisa online. E aí começou uma conversa de, ok, então vamos começar com um podcast. Tanto é que começou. Meu primeiro podcast foi um podcast sobre linguagem corporal. Live ou gravado? Gravado. Gravado, Ficou péssimo. legal. Péssimo, péssimo. É bom que no gravado dá pra editar, né? Exato. Vocês só vão ver só a melhor parte daqui. Só melhor te cortando. E aí, a gente começou a organizar, falou, não, vamos fazer online. E vamos gravar vídeos. Onde? YouTube. Só que eu tinha uma regra. Eu não queria fazer vídeo longo. Porque tinha aquelas aulas de faculdade de 2h30 que o professor era lerdo pra caramba. Você fala, eu podia estar fazendo, eu podia aprender em 30 minutos, praticar em outros 30, errar em outros 30 e praticar de novo em outro. Era muito melhor. Sim. Aí eu falei, tá bom, eu quero fazer vídeos curtos que ensinam que a pessoa pode praticar depois. Aí a gente começou com essa ideia. Apareceu uma competição de negócios dentro da faculdade. A gente entrou. Aí eles deram... No começo foi $500 pra gente. Porque eu queria montar um podcast. Aí compramos o primeiro microfone, compramos um sisteminha, uma interfacezinha. Começamos. Com um tempo a gente entrou em outra competição. E agora já com o nome Ansanke. E de onde saiu o nome Ansanke? O nome Ansanke veio... o nome significa aquele que não vai ser afundado. Aquele que Sim. não foi feito para ser Para afundado. afundar, sim. Então, uma pessoa que não vai ser diminuída em gênero, número, grau. Sim. Né? E o logo é um farol. O farol faz o quê? Ele guia. Guia. Onde? No mar. No nosso caso, o mar é esse oceano de conhecimento, de informação que é a internet. Que legal. A gente guia. Muito legal. Foi o norte da Ansanke desde o começo. E, obviamente, o azul para trazer uma questão da autoridade, da confiança e etc. E, enfim, a gente entrou na segunda competição com modelo de negócios, montamos 60 páginas, fizemos, e a ideia era fazer os cursos e vender os cursos, e explicar e etc. Ganhamos $10 mil. Nossa. Assim a gente montou a produtora. Começou assim. Aí a gente comprou câmera, comprou o computador certo, começou a editar mais, começou a aprender. E na época era só eu e minha prima, que também chama Giovana, inclusive. Aí a gente ficou mais 2 anos. É mal de Giovana, né? Entrar na Ansanke. Ela fazia faculdade também no mesmo... Ela fazia faculdade de audiovisual. Outro lugar no Brasil. Ah, no Brasil, você lá. Tudo remoto. Desde Mas o dia aí zero. começaram os dois juntos. Exato. Tá. E no começo, qual foi meu maior erro? Que eu passei 2 ou 3 anos fazendo isso. Eu pensei só no conteúdo. Eu não tinha conhecimento suficiente para saber que o conteúdo, sem um modelo de negócio, sem um comercial, não vai em lugar nenhum. Certo? O conteúdo, ele é a alavanca. Então, eu criei conteúdo, fiquei muito bom em fazer conteúdo. Só que eu não sabia fazer uma oferta, não sabia estruturar uma oferta e assim por diante. Então, com o tempo, a Ansanke ela passou por essa etapa de criar conteúdo para as pessoas, para ensinar. A gente ensinou metacognição, que é técnicas de estudo, gestão de tempo, linguagem corporal, falar em público. A gente tem curso disso. Literalmente tem curso disso. Legal. E aí, com o tempo, isso foi mudando, porque eu falei, cara, eu não descobri um modelo de negócios que funciona aqui. Estava nos Estados Unidos, precisava de um visto, eu queria fazer as coisas direito. Me foi oferecida uma vaga em Nova York para trabalhar em Wall Street. E fui trabalhar em finanças e fiquei 2 ou 3 anos fazendo isso. Com o tempo percebi que não era para mim, eu falei assim, não, eu quero tocar Ansanke. Tava nascendo o Lobo de Wall Street. Voltou de Wall Street. E ele ensina a gente assim, tá? Na fúria. A Giovana assim, me ajuda! E aí, agora, com esses 3 anos de Nova York, eu fiz também um mestrado para eu também poder trabalhar lá. Fiz um mestrado em análise de dados nesse meio tempo, trabalhando em vendas em Nova York. Falei, cara, agora eu tenho um conceito de que o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, eu já sei fazer vídeo, agora eu tenho uma noção melhor. E depois vieram uns 2 ou 3 livros, depois eu falo deles, que realmente me fizeram falar assim, ok, agora eu consigo. E aí eu fui embora dos Estados Unidos sabendo que eu estava voltando para tocar Ansanke. E eu saí de lá com o sentimento de, eu vou ter a chance de voltar se eu quiser. Sim, Porque agora eu sei como fazer. sim. Então, hoje a Ansanke, ela nasceu disso. Hoje ela faz algo diferente, vai até falar disso já. Mas ela nasceu desse sentimento de conseguir educar as pessoas. De passar esse lado do conhecimento. A forma que a gente ensina é onde a gente cresce em aprendizado. Nossa, sim.
Então, assim, agora eu quero ouvir a Giovana. Conta um pouquinho aí, quando foi que os caminhos se cruzaram? Ele precisava de uma modelo? Como foi que aconteceu? Qual foi o Nossa. convite? Não, volta lá atrás do começo, acho mais fácil. Do começo, qual parte do Não, a começo? gente se conheceu, aí você explica. Eita lasqueira. Gente, a gente se conheceu, a gente tinha 12 anos de idade, na Eita. escola. Ele é meu primeiro amor. Aham. Foi a primeira paixãozinha, assim. E... ele se mudou de escola, a gente meio que separou, assim. Aí, em 2016, ele me chamou de novo, a gente conversou, saímos. Aí, ele só me chamou pra avisar que ia embora para os Estados Unidos. Isso era janeiro, aí em agosto... ele ia embora. Aí ele falou assim, não, mas a gente pode ficar até agosto. Eu falei, me recuso. E aí a gente cortou contato, assim. Comecei a namorar e ele foi embora. E aí ficamos 8, 9 anos, assim, sem se falar, sem contato nenhum. Ele chegou a mandar umas mensagens, tipo, preciso de modelo, e tô indo pro Brasil, preciso de uma modelo e tudo mais. Só que, na época... Só que ela me amava. Hã? Só que ela me amava. Como assim? Você me amava, você não podia ser só a modelo. É verdade. É verdade, tinha esse ponto. Eu falei, não vou conseguir, porque... Não dá pra misturar trabalho. Não dá. Porque assim, a gente só não ficou junto naquela época porque ele foi embora. Então, Sim, tipo, sim. não, eu odeio ele. A gente, não. Circunstâncias. Exato. E aí, se eu namorava e ele me chamou pra ser modelo. Tipo, não vou. Tenho certeza que eu vou sentir alguma Momento coisa só ali. love. Momento Só só love. love. Tenho certeza que eu vou sentir alguma coisa, então prefiro não. Aí, nisso, ele voltou de fato em 2024. 2024. E aí, 2025, a gente se reencontrou depois de quase 10 anos sem se ver. E começamos a namorar. Foi de cara, assim. Tipo, ele ficava, não, que a gente vai ficar junto, que não sei o que. Eu, não, nada a ver agora. Agora não. Mas a gente tá junto desde janeiro. E nisso, a gente começou a gravar. Primeiro juntos. Fala do que culminou a estarmos aqui hoje, aquele final de semana. Tá. Em junho, eu faço aniversário em junho, ele faz aniversário em junho, Dia dos Namorados, junho. Aí a gente queria viajar, queria ir pra algum lugar e, tudo absurdo de caro. A gente queria umas cabanas, algumas coisas mais legais, assim. E, 3 dias, né? A gente tava vendo por aí. Um final de semaninha. R$2.000, R$3.000. A gente não tá podendo agora, né? Aí o Luiz olhou pra mim e falou, você é modelo, influenciadora, né? E eu trabalho, tenho uma gravadora, tenho, uma produtora. Por que a gente não começa a mandar mensagem pra hotéis? A gente passou, acho que sábado e domingo, mandando mensagem pra Vários vários hotéis. hotéis. Acho que mais de 50. Muito mais, Não, foi mais. bem mais de 50. E não, até que chegou o ponto do... Sim. Até um 5. Até um sim. A vida é um corredor de 1000 portas. Às vezes a 999 é que abre. Exato. É a penúltima. Nossa, aí, ponto. Aí quem que deu o passo, assim, foi o Robson, né? Legal. E através do Robson a gente se conheceu. Né? Exato. Muito Que legal. engraçado. Que bacana. Muito engraçado. Aí a gente gravou, fez fomos para uns 5 pousadas, 5 hotéis e gravamos tudo. Cruzamos nossos caminhos, Cruzamos né? nossos Cruzamos caminhos. nossos Mas caminhos. só Muito para bom. contextualizar o final, então, né? Hoje, a Ansan, que é uma produtora, a gente Sim. obviamente grava hotéis com vocês, então a gente tem esse lado de gravação de hotel, pensando em estratégia para hotéis, mas a gente tem, como você sabe também, o lado que é, você tem um negócio, você tem seus processos, você consegue atender seus clientes, só que hoje você está precisando de mais lead, aí a gente entra Legal. como estratégia. Tá? Eu acho que agora que a gente chegou nesse patamar aí, né, Klaus? O que você acha que cabe a pergunta do milhão aí? Você precisa de mais leads, você precisa de mais negócios, como é que a Ansan que ajuda e como entra essa parte? O que você complementaria? Eu queria que o Luiz desse uma dica, né, para todos os hotéis e pousadas que querem gravar, né, conteúdo, fazer um vídeo. Como deve ser esse vídeo? Qual que é a essência desse vídeo para demonstrar ao público
o que é o produto em si? Legal. Tá. Tem alguns jeitos de pensar nisso. A primeira não vai ser um vídeo único que vai salvar a sua vida. Pode ser, pode. Mas a palavra viralizar, no significado dela, é um negócio viral. Você não consegue transformar, você não consegue fabricar isso necessariamente, né? O que você tem, então? Estratégia. Então, o que eu sugeriria é o seguinte. Primeiro, você vai procurar quais são os vídeos do seu mercado. Obviamente, hoteleiro. Você vai começar a assistir todos. No YouTube Shorts, no TikTok, sim, no TikTok, no Instagram, onde você achar, Pinterest, todo lugar. Assiste todos. E vai anotando, vai colocando numa tabela. Tá? Conforme você assistir todos esses, você vai anotar e vai entender o que está acontecendo nos primeiros 3 segundos. Beleza. Com o tempo, conforme você vai montando essa tabela, você vai perceber que existem alguns padrões de coisas que funcionam. E vai anotando também, por favor, quantidade de visualização, de likes, de engajamento. Acho que é justo você começar com like, visualização e comentário, né? Ok. Começa esse... E detalhe, dá para fazer algumas coisas automatizadas, enfim, tem jeitos. Monta essa lista. Com essa lista, faz os 20 primeiros. Essa é a regra. Esse é o começo. Faz o top 20. O top 20. Porque você está validado. Então, vamos lá, resumidamente. Foque no seu nicho de mercado, assista o máximo de vídeos em plataformas diferentes, anota o que é magnético nos 3 primeiros segundos, depois anota o que é padrão entre todos esses vídeos e depois vai para métricas, Isso. visualizações, compartilhamentos e comentários. Isso. A partir daí você começa a entender o modus operandi. Isso. E daí eu posso começar. Mas eu acho que uma coisa muito importante, independente de tudo isso, eu acho que isso é a parte da estratégia. Mas antes de chegar na estratégia, a estratégia do que funciona. Sim. 3 segundos, todas as plataformas, anotar as métricas e padrões. Aí entra uma outra coisa, a criação. Aí é outros 500. Né? Sim. Aí, Então, nessa parte de criação, que é basicamente um storytelling, criar um roteiro, eu acho que isso também é um diferencial. Sim, tem algumas vertentes do que dá para fazer também. Então, por exemplo, opção 1, obviamente, trabalhar com uma produtora e essa produtora tem que ter modelos dentro de casa, tem que fazer roteiro, tem que montar a coisa como um todo. Então, se você está trabalhando com uma produtora estratégica, você pode sim esperar que eles vão montar roteiro, eles vão fazer estratégia para você, eles vão trazer uma modelo para você, eles vão cuidar de tudo isso. Essa é a base 1. É o curador de tudo. O curador de tudo. Assim. Né? É a pessoa que veste o chapeuzinho do eu vou liderar esse projeto. Sim. Outra opção é você trabalhar com influenciadores e com UGCs. Vou até definir para ficar claro qual é a diferença. Um UGC vem de User Generated Content, que é um conteúdo criado por usuários, por pessoas que estão usando o produto ou serviço. Então, imagina que alguém foi para o seu hotel. Ou seja, qualquer consumidor pode ser um GC. Qualquer consumidor, isso é importante, qualquer consumidor, ele não precisa ser um influencer. Tá. Existe uma diferença muito grande entre esses dois. Porque o influencer está fazendo um trabalho, entre aspas, de UGC com um diferencial. Que ele já tem uma audiência. Que é um negócio que todo mundo tem que tentar criar, uma audiência. Mas o influencer, de um jeito ou de outro, ele faz um vídeo que é um UGC com a cara dele. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que também na percepção de quem assiste, quando você consegue distinguir o perfil de quem é um influencer de quem é um UGC. Eu não sei, eu sou simplesmente um consumidor. Mas quando eu vejo um UGC criando algo, eu me projeto nele. É diferente um pouco também do... Porque a projeção para o influencer é do desejo de consumo, da marca, do lifestyle. Mas quando você olha para o UGC, não. Fala assim, esse cara sou eu. Boa. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exato. Então, o UGC, por ele não ter uma audiência, ele tenta colocar a pessoa que está assistindo como protagonista. Sim. Porque ele não pode se colocar, porque ele não tem uma audiência. E como saber quem é esse UGC, certo? Testar. Porque eu sou dono do negócio. Como eu vou identificar esse UGC? Boa. Acho que a palavra é sempre testar. Testar. Até porque a Giovana comentou aqui de quem nos deu uma chance, ele tinha visto outro material nosso, não especificamente de hotelaria. Ele apostou e deu muito certo. Tinha 0 conteúdo de hotelaria. Mas aí, nesse caso, eu sou proprietário de uma pousada, de um hotel, e eu tô com minha pousada com várias pessoas, uma família super simpática, com uma criança ou um casal de idosos de melhor idade, enfim.
eu tenho que ter esse feeling, esse sentimento de que aquela pessoa pode ser um potencial UGC para mim e fazer um convite para ela? Seria isso? Sim, também. Tá. E aí você pode literalmente no Instagram, às vezes, digitar UGC de viagens, digita viagens, Travel Creator, que tem muito também, aparece bastante. Procurar por essas pessoas. E o que a gente fez de mandar mensagem para hotéis, acredite ou não, apesar de sermos donos de negócio, você também tem que botar a mão na massa. Sim. Então manda a mensagem também. Sim. Né? O influenciador, o UGC, não vai sempre bater na sua porta. Porque o mercado ainda não percebeu que isso dá resultado. Dá trabalho, mas dá resultado. Então ele precisa sim. Mas é muito daquela coisa de você assistir um material de alguém e falar assim, gostei. Porque tem muito do dono nas marcas também. Então se o dono ou a dona não gostou daquele criador, não vai com ele. Mas eu acho que também é importante, vocês são super experientes nisso, e eu já percebi isso, que muitas vezes aquilo que é bom para os olhos do dono não é o que o mercado está buscando. Boa. E aí a gente percebe às vezes que a gente quer fazer um vídeo muito perfeito e o resultado é às vezes de um GC com um vídeo muito simples, ele pode ser muito mais viral do que talvez com toda uma produção. É isso mesmo? 100%. Tem uma... Eu queria, acho que eu até falei isso pra vocês num outro momento, mas eu queria virar pra vocês e falar assim, o único vídeo que funciona é vídeo de produtora, vídeo bem feito, vídeo com qualidade de cinema. É a única coisa que funciona. Me contrata. Me contrata. Exato. Olha o jabá. Não é assim. A verdade é que não é assim. A gente mesmo faz uma gama de conteúdos porque a gente não tem bola de cristal. Sim. Então, quando a gente mesmo cria, e inclusive nessa primeira viagem que a gente está falando, da primeira vez, a gente criou tanto de câmera quanto de telefone e testamos tudo. Tudo. E muitos de câmera, eles ajudaram a elevar a marca da pessoa. O pessoal falando, nossa, que lugar legal. Mas às vezes, isso aqui é a parte 1. A parte 2 foi o conteúdo de telefone que, putz, ele é legal pra caramba, mas esse vídeo me fez querer ir. Então tem que testar. É tudo. Teste. É realmente tudo. Tem vídeo que às vezes o melhor resultado, você vai até lembrar, é um vídeo, a gente fala de take único. Que é uma imagem, você põe o telefone num tripé, se grava na frente da... pulando na piscina, olhando pra cachoeira, e põe um textinho na frente. A gente tem um cliente que hoje o melhor vídeo que performa melhor no tráfego pago é esse. Sabe que você falando isso, Klaus, a gente lembra da nossa época de Booking.com, né? Que foi uma grande escola para a gente tem uma profunda admiração e gratidão. Não é à toa que é líder de mercado. E a Booking, nos nossos ensinamentos, que a gente fez o trabalho todo de expansão da Booking no Brasil, né? A Booking chegou em 2009. Quando nós entramos na Booking, a gente era matrícula de funcionário 14. Eu fui a 14, eu acho que o Klaus foi, sei lá, 20, 21. Nós éramos pouquíssimos funcionários, né? A gente chamava de tropa de elite. E o nosso trabalho era justamente popular a plataforma. Viajar o Brasil inteiro e explicar o modelo B2C, o que era um marketplace para hotéis, enfim, extremamente desafiador. 2009, 2010, né? Então, estamos falando 15 anos atrás. 16 anos a Booking de Brasil, 15 anos que essa história começou. E a Booking, nos ensinamentos dela, para as coisas dar certo, ela falava sempre para a gente o conceito KISS. KISS, it's stupid simple, né? Faça as coisas simples, de uma forma estupidamente simples, né? E às vezes o menos é mais, né? Eu acho que está aí no exemplo que você falou. Legal. Acho que a gente falou um pouquinho de UGC, você falou de influencer, que você ia explicar um pouquinho a diferença entre os dois, mas a gente acho que já se aprofundou um pouco no UGC. Fala um pouquinho do influencer pra gente. Aí você que é a info da casa. Pode falar. Porque eu acho que hoje muito também a gente trabalha esse conceito de estar humanizando vídeos, humanizando conteúdos, né? Mas também você tem que ter um fit com o nosso público, né? E isso entra o papel do influencer, que só cresce. Eu acho que o Brasil é um dos mercados muito fortes nisso, mas isso está virando uma tendência no mundo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês pela experiência e o que vocês falam sobre isso. E hoje em dia a gente nem precisa mais ter muitos seguidores também. O pessoal tá pegando bastante influenciador pequeno. Porque agrega muito mais, eu acho. Chama muito mais gente. Tem mais humanização, eu acho, né? Eu mesma não sou uma influenciadora grande, mas algumas marcas grandes já me procuraram para fazer até o GC quanto influenciadora. Legal. Também. Mas, não sei o que eu posso falar de influenciadora, assim, a diferença. Pode falar, Ju.
Nos últimos 6 meses, quantas marcas, sejam grandes ou pequenas, te mandaram mensagem? Nem você mandou mensagem. Nossa, marcas... não foram tantas, não. Mas vou falar umas 10, pelo Umas menos. 10, umas 10. Das 10. Isso. Quer dizer, de uma forma passiva, né? Isso, passivo. Sim. Isso importa porque está acontecendo. Não sei se vocês estão acompanhando, está acontecendo com Microsoft, OpenAI. O que eles estão fazendo nas marcas deles? Eles estão contando histórias. Montando uma minissériezinha. A própria Globo começou a fazer agora, percebeu novela vertical, percebeu que... Não? Sério? No TikTok. Percebeu que dá certo. Percebeu que o pessoal está assistindo lá. O que as pessoas precisam entender é que o rádio e a TV, que era o que a gente consumia, hoje está na nossa mão. Só que tem uma porrada de canais. Sim. Quais são esses canais? TikTok, Instagram. A competição está muito maior. E os programas somos nós. E aí o criativo que se sobressai, né? O criativo se sobressai. Então, assim, quando você é um hotel e você está pensando em trabalhar com o GC, você tem que, ou um influenciador, você tem que pensar algumas coisas. O meu hotel, eu preciso mostrar a experiência, mas talvez fique mais fácil se alguém represente essa experiência. Tá. Se você achar esse criador para ser a sua estrela, seu protagonista, show. Aí, obviamente, cuidado enquanto você vai atrelar a sua marca a essa pessoa. Você tem que ter certeza se é uma pessoa idônea, se você tem um contrato e etc. Certo? Então, acho que aí você tocou num ponto que eu já vou abrir uma outra questão, né? Qual é o cuidado que uma pousada, um hotel precisa ter para contratar um GC ou para contratar um influencer? Você começou a falar, mas eu acho que você tem muita experiência com isso, porque pela nossa relação profissional, eu percebo que se você não tem dentro do teu grupo aquele influencer para atender a uma demanda, você faz essa conexão no mercado, você capta, você contrata, você dirige, você roteiriza, você faz tudo. Então, conta um pouquinho isso aí pra gente, que eu acho que é importante. Eu vou dar um exemplo do porquê você precisa ser organizado com isso primeiro. Vamos supor um exemplo de que você tem um hotel, você vai e contrata um influencer ou um GC, tanto faz. Vamos falar o GC só para simplificar. Esse UGC vai lá, faz o vídeo. Vamos trocar, sei lá, 2 noites por um vídeo, enfim, o que seja, né? A pessoa faz o vídeo e te entrega o vídeo. Tá bom. Agora começa o jogo de verdade. Por quê? Imagina que você roda anúncio, tráfego pago neste vídeo e ele se prova o melhor vídeo da sua história. Tá? Ele é o vídeo que mais converte, mais traz lead, mais tudo. E esse UGC percebeu que você está usando esse vídeo 1 ano depois. 6 meses depois, viu? Ou até que o vídeo foi muito bem e ele tá tipo, que droga. Tipo, nossa, o cara continua usando um produto que eu sou parte, a minha cara. E ele tá, tipo, famosão. Isso, aí o GC bombou. Enfim. A pessoa vai voltar pra você, dependendo de quem ela é, e vai falar assim, eu quero ganhar também. Eu quero ganhar, ou você não tem mais direito de usar. Porque nenhum contrato foi assinado. Porque você foi preguiçoso em assinar um contrato. E aí o cuidado no contrato é você deixar que esses direitos autorais eles sejam perpétuos. Autorais, nem necessariamente perpétuos, eles podem ter um prazo, mas direito comercial do que você vai usar tem que estar explícito. Então, por exemplo, boa dica. Vou postar no Instagram, tá bom, vai postar só no Instagram, vai postar no TikTok e no YouTube também, detalhe, eu recomendo, né, usando o SEO direito, mas eu recomendo, tem que estar lá escrito, bom, quando o contrato acabar, o post orgânico que foi feito pode continuar no feed. É o tráfego que tem que parar quando o contrato acaba. Não tem que remover o post. O orgânico é orgânico. Exato. Aí você pode ter uma cláusula de uma renovação pelo um valor estipulado agora. Legal. Para tentar fazer um lock, né? Para tentar travar o valor. Sim. E deixar ali no contrato. Enfim, você tem que ter opções. Porque se por acaso você tem um vídeo de 500 mil visualizações que traz, que converte, tudo de bom, só que você não assinou o contrato, meu amigo. Presta atenção nessa dica. Porque essa dica pode economizar cabelo, neurônios, o Denis não economizou tanto. Dinheiro. Eu já perdi muito por muita falta de... muita cabeçada. Então a vida vai ensinando a gente. É ótimo conversar com quem sabe mais que você, entendeu? Salva umas coisas. Não, eu mesmo trabalhando como modelo, já vi minha cara rodando por aí, tipo... Trabalhei com essa pessoa em 2019, minha cara rodando em 2025. Eu fico tipo, oi?
Entendi. Se Legal. não tem um contrato e é uma Tráfego, pessoa que não quer ajudar, às vezes eu já vi patrocinado lá a minha cara. entendeu? E, Não lembro de ter assinado o contrato. o que mais? Isso aí foi uma dica de ouro, assim, eu acho. Boa. Essa é a parte 1. A parte 2 é em relação a entregue, prazos e compensação explícita. Por exemplo, digamos que você definiu que não vai ser sua permuta, você vai pagar eles um valor. Tá. Ou que seja sua permuta. Tanto faz. Precisa estar escrito quando, como. Quando vai pagar, como. Tá? Se vai ser metade antes, metade depois da entrega. Quanto tempo essa pessoa tem para entregar, isso vale também. Não do ponto de vista de, nossa, você vai ter que botar a pessoa na justiça. Não é nem sobre isso. É sobre você ter que você em 7 dias úteis você vai ter o material ali. Ou, fechou o contrato, primeira reunião, quando eu posso esperar o material? Qual é o timeline aqui? Sim. Certo? E ter uma comunicação sempre. Importante também, não ache que você necessariamente, eu estou tomando cuidado com a palavra, necessariamente sabe mais do que o criador de conteúdo. Sim. A não ser que você tenha estudado, ido atrás e tenha um conhecimento real. Não estou falando de estudo acadêmico, não. Tá? Tô falando de realmente entender como funciona. A não ser que você tenha esse conhecimento e estudado mesmo, não fala, nossa, mas eu não gostei do que eles fizeram, não vou usar. Calma, do que você não gostou? Você não gostou da roupa que ela está usando? Você não gostou da cor do vídeo? Você não gostou do efeito sonoro que a pessoa usou? Do que? Você tem que ter isso claro para você não colocar o seu subjetivo, o que você acha que é bonito, na frente do resultado. Ontem, numa reunião com um cliente exatamente da área de hotelaria, eu falei para eles, falei, gente, ó, a gente tem uma dinâmica aqui que é o seguinte, eu sempre, quando eu enviar o material para vocês, eu vou pedir 2 dias úteis para vocês revisarem esse material. Por quê? Porque se eu tô mandando o material agora... Mas você fala isso quando o material já está pronto? Pronto. E quando o material... Eu vou dar um passo atrás, tá? E quando o material não está pronto, para que esse roteiro, essa sua ideia, todo esse seu criativo que você desenhou, ele seja já validado. Boa. Eu sei como funciona porque a gente contratou vocês, mas eu acho que é Vou legal explicar. as pessoas entenderem porque talvez elas não tenham uma Ansank aonde Pra elas estão. entender. Aonde elas estão. Pode estar no extremo norte do Brasil, no extremo sul do Brasil, em qualquer lugar. O Brasil é um continente, mas eu acho que essas ideias são muito importantes. É o que a gente sempre fala, né? O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. A comunicação é tudo. Então, eu acho que quando a gente faz esse alinhamento, e aí também tem que ter o olhar e a visão do profissional, e quando ele roteiriza isso e eu valido, aí depois só vem a parte da edição, da produção, da direção e da entrega. Né? Então, aí eu acho que eu quero dar esse passo antes para você explicar. Tá. Então, vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos de vídeos. Imagina um vídeo em que a pessoa está realmente falando, nossa, encontrei esse lugar aqui escondido na cidade de tal. Ele tem tantos quartos, não sei o quê. Tem roteiro. Versus um vídeo que não tem um roteiro. Que é só mostrando o lugar, uma musiquinha legal, enfim. Tá? São 2 tipos de vídeos. Eu vou falar do primeiro, que é o mais complicado e ele engloba tudo. Tá? Vamos lá. Primeira parte, que você, quando está trabalhando com uma produtora ou um criador, você precisa de referências. Tá? Então, você e esse criador ou produtora precisam conversar sobre qual que é a referência, qual é o sentimento que você quer passar, o que vocês gostam e, importante, o que não gostam. Nem sempre o que o hotel gosta é o que vai dar o resultado. Isso. Tem que entender isso também. Né? Exato. E aí, entre o seu lado estratégico tem um pouco Sim, disso também. sim. Então, vale, isso tá tudo alinhado com a estratégia, né? Aí, beleza. Alinhou o que o pessoal fala de mood board, que são as referências. Ah, qual vai ser a cor, qual vai ser o sentimento, qual vai ser o tipo de música, qual vai ser o tipo de fala, enfim. Tá. Beleza. Alinhou isso. Próxima parte, se tiver roteiro. Roteiro. Mostrar. E aí tem um termo que a gente fala que é decupagem. A decupagem é quando você vê o que vai ser dito, mais o que vai aparecer. Então é um texto, é um escrito, é um documento que ou ele tem imagens também, ou ele tem descritivos do que acontece a cada momento do vídeo. Então, começa o vídeo. Giovana está num lugar escuro e abre o olho. O nível de detalhe tem que estar aí, né? Isso, você pode ir nesse nível, se você quiser. Tá. Segundo 2, e você pode falar nesse mesmo segundo. Som de impacto, aquele de filme, Entendi, né? sim. Pra já aumentar o sentimento de dúvida, já começa também um riser, que é aquele som de... né? Tudo isso. Então, você pode ir montando tudo isso, cena por cena. Isso é o que a gente chama de decupagem. Tá. Isso estando pronto, quem montou? O criador. Só que você tem que pedir. Tem criador que não faz isso, porque não conhece, não fez.
Esse é um termo que vem do audiovisual, essa parte. Entendeu? Beleza. Quando isso for aprovado, aí sim você vai pra gravação. Porque se não tivesse, você não gostou do que a pessoa sugeriu, é ali que você tem a chance de arrumar. E é aqui que você tem a chance de falar assim, não gostei de nada, faz de novo. Só que aí você tem que ser claro que você quer, óbvio. Mas é aí que você tem a chance de moldar o projeto e ver ele antes de ele ser produzido. Sim. O valor disso, que você não gastou dinheiro nenhum ainda, só talvez de começo, né? Beleza, aí sim produção. Aí é da qualidade do que a pessoa tem de execução. Não adianta nada você ter uma ideia muito boa e não saber executar. Eu adoraria saber desenhar um cavalo em 3D, não sei desenhar. Né? Não consigo. Vai ficar parecendo- O abismo do sucesso está aí, entre uma boa ideia e uma boa execução. execução. É. Tá? É o que a gente Mas- sempre fala, né, Klaus? E aí vem a parte da edição. Então, de novo, a referência foi alinhada, o roteiro e a decupagem foram alinhados, vem a produção, edição. A edição agora só vai seguir o que foi pedido na decupagem. Sim. Beleza. Se a pessoa te entregou um negócio que tá fora, ou que você viu que tem erro, ou que às vezes acontece, você dá seu feedback e às vezes você tem uma ideia nova ali, adiciona, enfim. É tudo combinado. Combinado não sai caro. E aí você trabalha a edição. Tá? Então tem todo esse lado pré, durante e pós, que é o que a gente chama de pré-produção, produção e pós-produção. Legal. Tá? E aí, voltando naquela parte do que eu falei pro cliente, é quando eu mando da edição, eu mando, tá, pronto, ó, cliente, tá legal. Eu peço 2 dias úteis para eles responderem, tá? Porque o projeto tá aberto, tá fácil de editar, eles entendem, enfim. Mas aí eu falei, e o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, existem 2 níveis de edição. Existe uma edição subjetiva, de gosto, e existe uma edição voltada, uma revisão voltada para resultado. Como assim? Propósito, né? Propósito. Por exemplo, se você me vira e fala assim, Luiz, no segundo 20, você mostrou um take de drone que tá vindo debaixo da árvore, mas eu acho que vai ficar melhor aquele outro take que a gente colocou. Isso é completamente subjetivo. O que não é, Luiz, eu acho que colocar a Giovana pra câmera nos primeiros 3 segundos, ela olhando pra câmera, vai dar mais engajamento do que botando o drone. Isso é um feedback voltado para resultado. Porque, pô, você colocar uma moça bonita no começo versus mato, dependendo do que você está fazendo, dá muito mais resultado. Sim. E isso sim faz diferença. E então isso é importante do lado estratégico também. Então é você atrelar a criatividade à estratégia. Precisa dos dois. Tá? Beleza. Klaus, você quer... Quero fazer uma pergunta em relação... Até dica para os hoteleiros, né? Na hora de contratar um influencer e tudo. A questão do Media Kit. Tá. Qual que é a sua sugestão para que o hoteleiro possa avaliar o Media Kit do influencer? Enfim, eu saber se aquilo vai trazer resultado para ele ou não. Tá. Sabia que você ia olhar pra mim. É porque eu não terminei o meu. tá com dever de casa aí Tô com dever pendente. de casa. Mas olha que engraçado. A Giovana hoje não tem um Media Kit dela. Mas o que ela tinha? O portfólio da Unsunk. Sim. E o Instagram dela com os trabalhos que ela já tinha feito. O meu Instagram eu abro como portfólio. Sim. Então, uma pessoa me manda um Media Kit, quando eu tô avaliando, defendendo o hotel, quando eu tô fazendo o papel de representante do hotel, Eu sempre gosto, tá? Aqui a gente sabe o que a gente está falando, mas às vezes na nossa audiência tem definir palavras... o Media Kit. O que é um Media Kit? Eu acho que é a primeira coisa que a que gente tem que É pensar. portfólio, é o seu portfólio. Portfólio. Tem um portfólio. pouco Sim, mas assim, são... O que tem que ser se- observado dentro desse quantas portfólio? visualizações tem seu vídeo, quantos Quantos comentários, seguidores você tem? engajamento. Isso, Show. eu acho que isso é Ó, importante. o Media né? Kit é o seguinte, ele é o portfólio mais esses dados, Tá. tá? O que eu quero que todo mundo aqui entenda? Seguidor não significa nada. Nada. Seguidor não significa absolutamente nada. Aí é uma ótima dica, porque para os hoteleiros eles acham que seguidor é tudo. Não. É. Vou Isso já explicar. foi uma verdade. Isso já foi verdade, não é mais. É o seguinte, O algoritmo muda Muda. constantemente. Gente, eu tenho... Não alcancei nem 10 mil. Eu tenho um vídeo de 1 milhão de visualizações. Então, Olha tipo... aqui. Explica sobre- pra É gente, muito então, diferente. vou sobre contar, isso. vou dar uma mini aula de história de redes sociais pra vocês. Legal. É o seguinte, em 2020, quando o TikTok começou a bombar, Gosto de histórias. gosto, histórias são boas. Renegade, aquela coisa de TikTok, todo mundo no Brasil, e eu lembro muito bem disso. E eu tive essa chance de estar nos Estados Unidos quando aconteceu, e estar escutando as pessoas certas. Começou nos Estados Unidos, obviamente, o pessoal tocando lá, videozinho de dancinha, não sei o que, e começa. Geração mais nova, entraram. Pandemia. Pessoal de marketing que manjava de verdade, começou a falar assim,
presta atenção nesse negócio. Porque tem pouca gente criando e muita gente visualizando. Ou seja, tem muita gente que vai bombar. Ou seja, essa plataforma vai crescer. Ou seja, negócios vão começar a produzir conteúdo aqui. Sim. Alô, comecem. Tá? E ali eu tava começando com a Ansan, que foi mais ou menos essa mesma época. E o meu maior erro foi não ter produzido ali. Porque eu fui na visão do que muitos hoteleiros estavam acreditando. Não, o Instagram hoje ainda é o principal. E a gente escuta muito isso até hoje, né? Eu acho que é uma questão de vaidade. Vaidade. Porque a gente sempre fala que existem métricas de vaidade e as métricas reais que realmente fazem sentido são as de conversão. Por isso que há uma distinção entre as mídias pagas e as mídias orgânicas, né? Mas eu acho que o ponto aqui dessa questão da vaidade é o olhar na quantidade e não na qualidade. Isso. E aí o cara fica olhando lá, pô, só tenho 300 seguidores, e a grama do vizinho sempre verde. E o meu vizinho aqui a minha pousada é muito melhor que a dele, eu tenho muito mais coisas que ele, eu acho que quem está prestando serviço para mim está sendo incompetente, porque esse cara, o produto dele é extremamente inferior ao meu e a rede social dele está bombada. Mas bombada é um olhar míope. Isso. É olhar em cima, talvez, só dos seguidores. Eu acho que é uma boa pergunta. E aí eu vou continuar nessa história e vocês vão entender por que isso importa. Porque é o seguinte, quando o TikTok entrou, ele teve uma coisa muito diferente do Instagram. Que ele começou a te entregar conteúdo baseado no seu interesse, não baseado em quem você segue. Então o Instagram, até aquele momento, funcionava muito como um mailing list, como um mailing. Que você segue a pessoa e quem você segue aparece pra você. Sim. Que é um negócio que as pessoas até reclamam, né? Eu só quero ver. Mentira, você não quer ver os seus seguidores. Na verdade, você não quer. E aí, o que acontece? E vou explicar por que depois, prometo. O que acontece? Eu quero ver os meus seguidores, tá? Não, perdão, só pra clarificar. Você não necessariamente quer... Ó, um exemplo legal. Você não quer ver o que o João, que você conheceu no 7º ano, tá fazendo hoje. Você está mais interessado em ouvir o podcast da Hotel B2C. Sim, sim. Essa é a grande diferença. Então, quando o TikTok chegou e começou a trabalhar com um gráfico de interesse versus um gráfico social, então, no que eu estou interessado, ele virou uma coisa viciante. Porque o que você quer ver, você vê. O que aconteceu com isso? O criativo, o vídeo, tomou muito mais peso do que os seguidores. Então o vídeo ficou, o criativo por si só, aquele vídeo, quão bom ele é, os primeiros 3 segundos, como ele é executado, o engajamento, aquele vídeo único ficou mais importante do que a pessoa, a quantidade de seguidores que ela tem. E isso transformou as redes sociais. Tem gente que chama de TikTokifização das redes sociais. Então o que aconteceu? O Instagram copiou. Começou os Reels. Né? Ele mudou nesse sentido. E aí, YouTube Shorts também começou a entrar na parada. O TikTok mudou a regra. Mudou a regra. Antigamente, para postar um Reels no Instagram, era tipo, no máximo 30 segundos. Eles aumentaram agora o tempo. Aumentando. Agora eu acho que 20 minutos. Até 20 minutos? Até 20 mas ele ainda não é publicado para os... Acho que até 3 minutos é para o seguidor, é para todo mundo e até 20 é para os seus seguidores. Mas detalhe, esses são detalhes de plataforma que a gente pode falar também. Bacana isso. Mas eu queria aproveitar que a gente ainda está nesse momento antes que você se estenda. Eu acho que tudo que você está falando faz sentido, né, Klaus, com o que a gente ouviu no evento que a gente teve em maio, no Texas. E é um evento super legal, é um evento promovido por hotelaria independente, estratégias para você vender mais direto e aumentar a sua lucratividade. É feita por uma empresa, fazer o jabá aqui, Triptease, uma empresa inglesa, eles fazem 3 eventos no ano, normalmente Américas, Europa e Ásia. A gente foi no segundo evento, a gente foi no primeiro evento, foi em Miami, e aí ficou um tempo sem ter, em função da pandemia. Ano passado foi em Chicago, a gente não conseguiu, e esse ano a gente foi no Texas. E lá eles trouxeram uma TikToker famosa e ela deu uma palestra sobre isso para os hoteleiros, né? Trazendo cases e tal. Traduzindo o que ela falou, né? Quem são os TikTokers? Que geração é essa? A gente fala de geração Y, geração Z. E aí quando você olha para o TikToker, que ele está numa faixa etária ali dos seus 12, 14, 15 anos, você fala assim, esse cara não é meu perfil.
Ele é. Qual é a mensagem que está por trás disso aí? Eu sei a resposta, só gostaria que vocês também, na experiência de vocês, falassem. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. E para quem não tá em São Paulo, existe uma empresa de donuts. Aquelas bolinhas de... aqueles rosquinha de... Parece policial americano comendo. Ah, sabe? sei. Chegou no Brasil, uma empresa americana. É uma Krispy franquia. Kreme, uma franquia. Chegou no Brasil. Ah, mas a minha irmã de 15 anos não causou um alvoroço até a minha mãe ir com ela nesse negócio? E fez Até minha mãe passou. minha mãe ir com Isso, ela. Aí tá a exato. resposta. Essa é a resposta. Então, assim, mas a pessoa de 12 anos não importa pra mim. Ah, tá. Quando seu filho de 12 anos fica te azucrinando pra ir num lugar, você não vai? O Klaus tem um filho de 10 anos. Quem é que escolhe os lugares que ele quer ir? É ele mesmo. Você só Pai, eu quero ir, Certo. tô com saudade daquele resort. Pai, eu quero ir naquele hotel. Pai, eu quero uma experiência vi com um piscina. Eu zoológico, quero vi um no- zoológico. Então, entendeu? Pegou a visão, né? Eu acho que é legal isso aí. Então, para fechar esse ciclo, pelo menos dessa parte, em relação a métricas, né? Que foi a questão do Media Kit. O que eu preciso prestar atenção, o que eu não presto, certo? Importante, quando você entrar num perfil de uma pessoa, vê o conteúdo como uma coisa subjetiva. Ele tá legal? Tá bem feito? 2, esquece os seguidores, tá? Eu não falei de seguidores. Quando você entrar nos conteúdos, eu quero que você comece a ver quantas visualizações tem por vídeo. E quantos comentários tem por vídeo. Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês. Isso mostra a adesão, Adesão. a empatia. Essa mistura, a conexão, tá? A coisa do visualização com comentário. Comentário. Porque nada me impede, na minha conta, de botar um tráfego para visualização e ter 100 mil visualizações com 2 comentários. Esse vídeo tá ruim. A curtida nem é tão importante. Não, nem tanto. É a visualização e o O comentário. comentário, porque a pessoa engaja muito mais. Não que não importe, tá? Não A importa, curtida. lógico. Mas pensa, a pessoa colocou muito mais força para comentar e para salvar, né? Que é aquela etiquetinha que parece coisa de Uma festa flagzinha junina, de festa junina. E é. existe algum lugar que o cliente consiga ver, o hoteleiro, quantos vídeos foram salvos da pousada dele? Tem nos insights mesmo. do Instagram, tem nos insights do TikTok, tem. Isso é público? Isso Ele tem que estar logado. Boa você pergunta, tá depende da fazendo plataforma. Desculpa, eu acho que eu não entendi. Você está fazendo isso no ponto de vista da visão do hoteleiro ou do ponto de vista do hoteleiro. usuário, do hoteleiro, tá? Ah, Do do hoteleiro. hoteleiro é ele mesmo. É ele mesmo, né? mesmo. Pelo perfil Pelo dele, perfil logado, dele, ele exato. consegue ver, tá? Isso. Tá? No TikTok já é mais aberto, né? Dá pra ver, o telespectador, ele consegue ver quantas pessoas salvaram. Exato. E às vezes é granular do ponto de vista de você tem que entrar em cada vídeo e olhar mesmo. Tipo, a quantidade de coisas. Isso sim que Tá, dá pra fazer. tá. É. Que é aquele exercício que a gente falou lá Que é atrás, aquele né? exercício. É você mapear, você entender cada Exato. vídeo, ver os 3 segundos, olhar o que tem em comum entre eles, enfim. Exato. Tem Entendi. até um gráfico onde que a pessoa parou de assistir. Nossa, Tem. olha o nível. Gráfico de retenção. Tem isso. Que é importante. Você concorda que se as pessoas pararam de assistir nos primeiros 3 segundos, o seu gancho tá muito ruim? Ou seja, gente, eu acho que tudo que a gente está falando aqui, mesmo que seja redes sociais, mas no fundo, o mundo funciona através de dados, Sim. que é o papel da Hotel B2C. Nós somos uma empresa que trabalhamos e somos data-driven. Então, existe o projetado e o realizado. Tudo tem que ser minerado, os dados, para você criar estratégias, inclusive dentro das mídias. Então, não adianta... Veja a diferença também, que eu acho que é importante, a gente sempre chama a atenção disso, tá? Preço e valor. Então, às vezes, você contratar alguém local, eu não quero desmerecer nenhum profissional desse, mas é importante ter alguém local, sim, pela proximidade e a urgência de se produzir conteúdo. Mas não necessariamente ele tem o melhor valor. Porque, às vezes, o que ele vai produzir, ele está produzindo numa escala sem essa visão estratégica, sem olhar dados, sem olhar métricas, é uma coisa robotizada. Ele vai lá e faz um vídeo e te entrega aquilo sem edição, sem um cuidado, sem pensar na marca, sem pensar no público, sem pensar no propósito. Isso. E aí, às vezes, é o que a gente sempre fala, tudo é ROI. Né? Existe ROI é retorno de investimento. Então, existe um real caro e um real barato. Um real caro eu ponho R$1 e eu não sei quanto ele me traz de volta. O real barato o ROI barato quando você põe R$1, ele te traz 10 de volta. Ele te traz 15 de Máquina volta. de fazer dinheiro. E é uma coisa que a gente conversa muito, né? Eu acho que é uma próxima etapa. Ficou uma coisa pendente, eu não esqueci.
A gente ia falar sobre a questão do influencer. A gente começou a falar do UGC, né? Sim. E a gente ia falar também do influencer. Começou a Giovana, a gente abriu uma brecha vertente. para eu fazer uma outra pergunta. Nossa, Melhor que a muito nossa bom. junta. E aí eu acabei me aprofundando. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito. E eu acho que a gente também tem que passar essa visão para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, quem nos segue, sobre esse cuidado de analisar tudo baseado em métrica, baseado em ROI. Até, eu diria, relacionado a quando você vai pedir um Media Kit, você entender o impacto daqueles portfólio em retorno de investimento. O que você diria sobre isso? Apenas concordo a princípio. Pra valer, mas vou dar um exemplo. Você contratar um influencer para ele fazer um vídeo, que ele vai te cobrar R$1.000 para fazer um vídeo. Tá? Ele pode fazer isso, tá dentro do valor dele, inclusive. Tá? Inclusive, se te cobrarem isso, saibam que não é um valor exorbitante pelo que eles estão fazendo. Na verdade, tem influencer que cobra muito mais. Sim. O que você quer entender, e que é importante também, você não consegue cobrar um resultado desse influencer. Porque ele também não tem a resposta final. Aí entra a métrica do que o Klaus estava perguntando. Na média, os vídeos dele, quantos comentários tem? Quantos salvamentos tem? Os stories dele, quantas visualizações das pessoas seguem? Aí sim, seguidores contam. Quanto tempo os vídeos deles São são assistidos? Essas métricas você quer. Isso você pode pedir. Então, pode literalmente falar: influencer, por favor, manda para mim dos seus 5 melhores vídeos, manda para mim todos os dados desses vídeos. Isso pode e deve. Dica de ouro. Dica de ouro. E eu já vou responder, tá? Esse tipo de pergunta é que nem entrar no céu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso. Terão Nossa, pouquíssimos que te dirão essa resposta. Isso. É capaz nem deles saberem. às Nem vezes. eles mesmos saberem. Tá aí Mas a diferença. Essa aí é a dica de ouro. E falando que você falou de preço versus valor, é muito uma questão de... Cara, a gente já economizou aqui nesse bate-papo, sei lá, alguns algumas milhares de dezenas reais para algumas muitos dezenas de empresários que milhares. estão pensando em contratar alguém para produzir conteúdo. Brincando. Então pega a visão, né? Então, por exemplo, quero contratar um social media para estar aqui dentro. Sim. Tá? Se esse social media não tiver metade do que a gente falou aqui, desse entendimento de métrica, de gancho, não, passa longe. Sim. Se ele só te falar, não, é só postar 2 vezes, 3 vezes por semana, não é isso que funciona. Tem N pessoas que cresceram postando 3 vezes por semana versus 3 vezes ao dia. É melhor você fazer um planejamento financeiro. A gente está virando o ano, quem está trabalhando em orçamento. É melhor você fazer um planejamento financeiro de contratar, dependendo do seu nível, uma produtora, um influencer que consiga te entregar valor, né? E vai conseguir te dar esse ROI de uma forma exata, do que você pegar 3, 4, 5 com valor, preço, não valor, e isso não gerar nenhuma métrica e você não conseguir medir nenhum resultado de quanto foi esse resultado. Né? E vou dar um exemplo bem simples. Pensa num hotel ou num resort que vocês gostam muito. A gente tem 50 clientes no Brasil, aí eu vou ser... Não, você não pode falar, só Eu vou ser... Não, aí você me colocou... Tá igual a pergunta do noivado, falei cara. que ia voltar pra vocês. Você é o efeito Falei que bumerangue, ia voltar. né? Efeito borboleta. Não, Não, pega pelo fora amor do de país, pensa alguma coisa que vocês falam, putz, aquele hotel realmente é diferenciado. O Klaus tem várias experiências com bons hotéis. E pensa no espaço que esse lugar hoje ocupa na sua cabeça. Nossa, esse lugar vale cada centavo. A rede social é a sua chance de mostrar isso pro próximo Klaus. Então, para a próxima pessoa que vai lá, ela primeiro vai ver a sua marca, que é uma coisa que eu vejo poucos hotéis falarem. Isso é outra coisa que eu já vou fazer outra pergunta. Já criou um gatilho aqui. Quanto vale a sua marca? Uhum. Porque a Nike, quando foi a última vez que você viu alguém da Nike te ligando? Oi, você quer um tênis? Mas eles não deixam de fazer propaganda e publicidade e marketing, então, em todas as mídias. E olha que legal, Channel, né? eles não falam compre agora. Olha que loucura. Nunca. Just do it. Só faça. Que seja um hotel, só respire. Sei lá, tô dando um exemplo X aqui. Opa, gostei do slogan aí, hein, cara? Mas e aí você tem uma sequência de vídeos que estão mostrando um sentimento. Tem marcas de roupas que estão gravando pessoas indo em viagens de carro e não sei o que, só mostrando esse pessoal. Eles estão curtindo, entre amigos. Só que acontece que no vídeo eles estão vestindo a roupa
da Sim. marca. Eles nem falam da Eu marca. percebo muito isso, que eu sigo bastante vlogueiros, né? De viagens. E aí eles fazem no meio do vídeo deles, lá de 30 minutos, 40 minutos, eles sempre têm o jabá. Tá me ajudando muito, porque essa camiseta não transpira, eu Isso consigo mesmo. lavar, ela não desbota, eu preciso de uma roupa leve. Então, Preto fica preto pra sempre. é aquela conexão entre o custo-benefício Uhum. que todo mundo busca, né? E a questão do conceito da marca. Eu acho que isso é válido demais. Investir na sua marca nunca é uma ideia ruim. É. Até porque, você sabe muito bem, tem muito hoteleiro que eventualmente vende o próprio hotel. Saia, renda, enfim, qualquer versão disso. Você acha que se o seu hotel tem uma marca gigante que as pessoas valorizam, isso não vai aumentar o seu valor de mercado? Klaus, alguma pergunta? Klaus está muito calado, eu vou deixar ele falar Eu um queria falar das dicas das hashtags. Quando for postar, que dica que você pode dar? Se isso influencia mesmo, né? Eu acho que eu li alguma coisa recentemente que o algoritmo está mudando. Tá mudando. E o Instagram vai limitar o número de hashtags. Porque eu acho que atualmente pode ser até 30. E se eu não me engano, vai reduzir para 7, 5, alguma coisa assim. TikTok só te libera 5. Só te libera 5 e nem sempre. Nem sempre te ajuda muito, não. Eu tenho vídeos viralizados no TikTok, por exemplo, que eles não estão com hashtags. Isso que eu ia falar. Então, Mas a hashtag tem uma importância nisso tudo, porque às vezes eu faço uma busca por uma palavra-chave, concorda? mas a busca tá na legenda. Hoje em dia. Na legenda? Na legenda. Opa, Você outra pode dica legal. colocar... Ou no texto ou na legenda. Ou no Ou no texto ou na Por legenda. exemplo, o Instagram, um post nativo, esses dias, uma moça que trabalha com a gente, ela faz conteúdo em português. Mas a minha conta é em inglês. Eu já vi a sua conta. Certo? E aí apareceu pra mim, essa moça que trabalha com a gente, com conteúdo em inglês. Aí eu mandei um print pra ela, falei assim, ela tá fazendo conteúdo em inglês? E eu, não, esse vídeo tá em português. Me mandou um print de volta em português. Ela fez o post com o texto do Instagram, o Instagram traduziu tudo. Caraca, olha isso. Ou seja, é o texto que importa. A hashtag, ela realmente foi... Não vou falar que ela foi pro saco, mas a relevância dela diminuiu, mas muito. Muito. Não é o Não é fator à toa limitante. que eles estão limitando o uso de hashtag. Não é o gargalo do conteúdo. Ah, meu conteúdo não funciona porque minha hashtag tá ruim. Não é isso. No fundo, sempre também é métrica de conversão. O que é conversão para essas plataformas? É o tempo de uso delas, né? É a atração que ela gera com os seguidores. Então, muito provavelmente, que a Booking, quantos mil testes elas fazem por dia para testar as coisas? É um absurdo, eu nem me lembro. 2.000 testes AB. 2.000 testes AB. Meu Senhor Jesus. Então, assim... Então, para você pode aparecer de uma forma e para mim pode aparecer de outra. outra. Ela vai ver o que converte mais e ela implementa. Então, respondendo é isso, né? As plataformas agora, elas estão como pesquisa mesmo. Antigamente a gente pesquisava coisa no Google. Hoje a gente vai no TikTok. Instagram. Melhor restaurante de São Paulo. TikTok. Como você fez... quando a gente fala de pesquisa, eu sou daquela geração, tudo é Google, né? Sim. Mas hoje as interações elas estão dentro das IAs. Então você conversa com o Gemini, você conversa com o ChatGPT. As pesquisas estão migrando lá para dentro. Como vocês já enxergam isso dentro do que vocês trabalham na Sank Productions? Porque a gente está falando agora, por exemplo, de conteúdo. Conteúdo é uma busca, né? E a gente sabe que as plataformas elas são abastecidas ainda pelos metabuscadores. Né? E tudo, na verdade, é uma base de dados, uma base de conhecimento. Só que lá a diferença da IA é que ela trabalha o LLM, né? Que ela vai ela vai fazendo uma linguagem de aprendizado em cima dessa base de conhecimento para ela ficar cada vez mais perfeita nessa resposta. Eu queria entender isso no ponto de vista de vocês para a parte de conteúdo. Como vocês enxergam o que está mudando e como a gente pode a nossa marca, o nosso conteúdo está lá dentro, inserido dentro dessas IAs. Vamos, explica pra eles o que você fez num dos posts. Você lembra aquele primeiro da viagem da expedição? Que você colocou o texto. Eu e meu namorado estamos indo do TikTok. Você lembra dele ou não? Vixe. Eu lembro do que eu fiz pro Rota do Sol. Esse? Esse? Esse. Tá. Não lembra? Lembro, mas o que eu fiz? Do texto. O que você colocou naquele vídeo? Você lembra? É o bom que quando é gravado a gente edita. Caraca. Depois, e vocês vão editar A depois. gente vai editar. Da legenda, do gancho.
Eu e meu namorado fomos conhecer uma pousada. Uma pousada que tem pesqueiro, alguma coisa do tipo. Boa. Uma coisa assim. A gente tá? já foi em junho. Pega essa A informação. cabeça não é tão Tá. boa. Você falou dos metabuscadores. Sim. Tá? Aí começa. Eu e meu namorado, eles já entendem lugar para casal. Né? Pesqueiro. Beleza. Se em algum lugar a gente coloca ali a cidade, na hora que alguém digitar lugares legais para ir com meu namorado em cidade tal, esse vídeo aparece. Porque o TikTok, o Instagram, o Facebook e todos eles estão trabalhando com metabuscadores. Eles sabem Ótimo. disso. Então, se você é um hotel e você está fazendo conteúdo, parte da sua estratégia precisa ser bombar, do ponto de vista de SEO, de palavras-chave, bombar melhor hotel em hotel com não sei o que, para casais, tal, em... Você tem que tentar fazer isso aparecer nos seus conteúdos de algum jeito, nem que seja na legenda, porque os buscadores vão começar a puxar isso. Legenda ou copy de mídias, blogs... E no próprio roteiro, às vezes, e tá? no próprio roteiro. Sim. Porque o roteiro dentro do YouTube, ele é escrito, né? Isso. O que está acontecendo no vídeo, eu tenho que, de certa forma, sintetizar ele, né? Você já ouviu falar da Perplexity? Sim. A IA? Já. Ela é muito boa em buscar coisa de YouTube. Ah, é? Muito boa. Digita ali. Às vezes acontece, eu estou editando alguma coisa, eu quero fazer uma coisa específica. Eu digito, estou editando no programa, eu edito no DaVinci. Estou editando no DaVinci, estou tentando fazer A, B, C, aqui está um print. Busca um vídeo do YouTube para mim que fala sobre isso. Perfeito. Por que isso não funcionaria para hotéis? Eu tenho uma família de tantas pessoas, estou querendo fazer A, B, C, e estou pensando nos destinos tais, tenho um budget de tanto. Busque para mim na plataforma TikTok, Shorts... Você tem que pensar de trás para frente do que a pessoa vai buscar nesse caso. Na verdade, a gente tem que se antecipar para entender o que o meu consumidor está pensando e a forma que ele está pesquisando. Eu preciso estar lá nessas respostas, né? Saiu uma pesquisa da Expedia, que é muito bom para vocês, que 40% da inspiração da viagem vem dos influenciadores. Então, qual é a dica que você dá para o hoteleiro em relação a isso? Ele já gastou uma grana na fachada do hotel, do que adianta isso se ele não coloca ninguém na porta? É isso aí. Essa é a resposta básica. O cara vai E essa lá... é a nossa luta constante. Constante. O cara vai, gasta 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. O negócio do hotel. Vai gastando, porque o hotel, né? A coisa vai tomando um vulto. Mas não tem um orçamento para cara não tráfego tem pago, isso. para mídias, para gerar conteúdo, para valorizar a marca dele. A marca dele. A fachada da rede social, né? Então, assim, o que é mais importante? É a fachada ou a sua marca? A fachada ela é importante. Inclusive, é uma das fotos que chamam bastante atenção nas plataformas como o Booking. Eles enfatizam que é importante você ter a fachada. Mas, se você não investe na sua marca, quem vai investir? É o que a gente sempre fala daquela máxima, né? Ou você tem uma estratégia, ou você sempre será a estratégia de alguém. Isso. Então, é importante você pensar no teu orçamento que você tem que dedicar. É o que o Klaus fala, né? Marketing, tráfego pago, marketing de performance, mídias. Você tem que ter um orçamento como você tem para internet, para água, para energia, para gás. Ele passa a ser um custo recorrente e um custo variável, porque você vai ter momentos. E aí fica uma outra dica também, né? Porque muitos hotéis acham, por exemplo, hotéis de litoral, aqui na região sul e sudeste, agora a gente vai entrar no verão, está terminando a primavera. Aí o que acontece? Para o marketing, a gente se vende por si só. Ele não está errado, ele se vende. Mas quanto de dinheiro está em cima da mesa? Porque nesse momento, só para eles entenderem, as OTAs é onde elas colocam mais dinheiro e o momento que elas põem mais dinheiro em tráfego pago. Porque elas sabem que o ticket é maior, que a demanda existe, a conversão vai atender e o ROI deles é maior. Então, se o hotel não tem essa mesma visão de botar dinheiro na alta estação para fazer conteúdo magnético, achar o público certo, gerar conversão, trabalhar integradamente mídias com tráfego pago, topo de funil e etc., SEO, conteúdo, ele vai estar no final da temporada. Foi uma excelente temporada, faturou 1 milhão, pagou 400 mil de comissão. Então, assim, eu acho que fica uma reflexão sobre isso também. Tá? Eu queria dar uma perspectiva... Bom, vamos falar de tráfego pago de hotel e como isso
realmente poupa dinheiro se você fizer do jeito certo. Tá. Baseado, inclusive, em resultados que a gente teve e estava conversando. A gente falou de ROI, acabou que a gente até pulou, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, bem chulo, para as pessoas entenderem o quanto esse sistema realmente pode poupar dinheiro. Não só fazer mais dinheiro, mas poupar. Exemplo 1, tá? Digamos que você contratou, começou a fazer tráfego, começou a fazer a coisa toda, mas você tem 5 vídeos para rodar no tráfego. Beleza. Digamos que está custando para você R$50 para trazer um lead, que é alguém que vai comprar o seu hotel, certo? E você precisa de, sei lá, 10 leads para você conseguir contratar, para trazer alguém de fato, tá? R$50 por lead, 10 leads. R$500 para de fato alguém comprar uma diária sua. Tô pegando esse valor, tá? Beleza. Esse é cenário 1. Cenário 2, você começa a testar mais vídeos. Começa no orgânico e começa a testar no tráfego também, mais vídeos. E aí você começa a encontrar vídeos que não custam, não trazem o lead por 50, trazem o lead por 10. Então, de repente, se você estava convertendo 1 em 10 pessoas e estava te custando 50 por pessoa, agora custa 10. Olha o que aconteceu. Você diminui o investimento do tráfego pago, porque o seu lead está mais barato, você aumenta a sua conversão, e aí, consequentemente, o teu ROI é muito maior. Exato, e se seu ROI estiver bom, você quiser botar mais dinheiro para gerar mais dinheiro, aí... Aumentar o alcance, né? Exato, aí você liga para o Denis e para o Klaus para confirmar se está certo. A gente tem... A gente tem o Ads Up Marketing, que é a nossa vertical de tráfego pago, tráfego de performance. A gente não faz a parte de mídias sociais, a gente trabalha com parceiros. Então, acho que a gente entende o seguinte, a gente tem que fazer o que a gente é bom. Então, até o B2C, ela é boa em quê? Em estratégia, na precificação, na distribuição, na venda. Aí o Ads Up, ela é boa em quê? Ela é uma agência nichada, que é coisa difícil de achar. Você tem muita agência generalista no mercado. A gente tem uma vertical de tráfego pago, que é uma empresa ligada ao hotel B2C, que entende de hotelaria como ninguém. A gente está há 11 anos no mercado, com mais de 200 clientes assistidos, com mais de 1 bilhão de faturamento para a nossa rede de clientes e com mais de 320 milhões de venda direta. Então, isso por si só são números absurdos, né? E absolutos, verdadeiros, cases reais. E quando a gente encontra uma empresa que entende o que faz, sabe o que faz, como a Unsunk, né? Vocês trabalham um roteiro, entendem o cliente, trabalham vídeos voltados para pensar em ROI, pensar em conversão, pensar em venda, pensar em marca. Eu acho que assim, é importantíssimo, né? Você precisa contratar as 3 empresas? Não, você precisa ter essa visão. De você que tem integrado. Exatamente. A gente não tem barreira geográfica. Nós conseguimos atender clientes no Brasil inteiro. E eu acredito que a Unsunk, apesar de você estar em São Paulo, se houver um pedido de um cliente... a gente tem braço. Tem vocês braço conseguem no Ceará, atender, tem braço no Rio. Vocês conseguem atender em qualquer lugar. Legal. Isso é muito importante. Sabendo que você está contratando quem realmente vai gerar valor para o seu negócio, né? E acho que parte do final, falando das mídias, por exemplo, você mencionou aí o WhatsApp. Os meninos lá manjam muito. Parte do que a gente faz, para as pessoas entenderem o quão integrado tem que ser, quando a gente vai gravar para um cliente. Klaus, Denis, vamos falar sobre a estratégia do lado de vocês aí, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Sim. Aí beleza, aí eu vou lá, fazemos os vídeos. Tá bom. Aí liga para os meninos do tráfego. Rapazes, a gente tem tantos vídeos aqui, tô te mandando com um teste AB cada um. Testa nas campanhas. Então, essa integração do meio é muito diferente você contratar alguém. Faz um videozinho para mim. Versus alguém que fala assim, peraí, estratégia, tráfego, deixa eu entender o que vocês estão fazendo para eu ajudar. A mídia tem que ser o ajudante da estratégia do tráfego. E assim por diante. Legal. Orgânico versus pago. Os dois. Ele falou assim, sabia que eu falei? Objetividade na pergunta, objetividade na resposta. Alemão. Os dois. O orgânico ajuda o tráfego. Porque você consegue ver o que funciona no orgânico e poupar dinheiro no tráfego. Por que você acha que a visão dos hoteleiros, eles têm essa dificuldade de entender a questão do pago e para eles é aquilo que você falou sempre no começo? Postar todo dia, ele acha que é um trabalho muito melhor do que ter um vídeo rodando no pago. Eu queria que você desse essa dica para eles. Bom, todo mundo fala de IA,
Vamos aproveitar que o tráfego pago hoje faz IA. Sim. A gente falou do TikTok e do Instagram, dos algoritmos deles. Eles são muito bons. Você concorda? Ou melhor, vou até trazer para você, você vai saber a resposta facinho. Como que o Meta faz dinheiro hoje? Com anúncio. Tá bom, você acha que ele vai querer dar resultado para quem faz anúncio ou não? Com certeza. Lógico. Então faz sentido, num ponto lógico empresarial, falar assim, tá bom, o tráfego, então, bem feito, é para dar resultado. Certo? Sim. E ele usa o orgânico como um gostinho do que o tráfego pode ser. Então, cara, se você achou um vídeo no orgânico que performou melhor do que a média, Impulsiona Tráfego ele. neles. Tráfego neles. tráfego neles. E aí o tráfego, do jeito certo, obviamente, né? Não é só apertar o botãozinho azul, que aí impulsionar e você tá jogando dinheiro no lixo. Sim. Trabalha direito, uma estratégia bem feita, tá? Mas sim, o tráfego, a gente faz tráfego, vocês fazem tráfego. O tráfego faz parte, ele é um modelo de aquisição. Sim. O orgânico é só um braço disso, Sim. tá? Não, beleza. Denis, pode fazer a próxima. A próxima. O Klaus, ele vai com perguntas objetivas. O né? Klaus é mais esperto, ele vai no papum. Eu tenho que ficar aqui queimando meus neurônios e o Klaus ele já vai lá, sniper, né? Ele vai no... Tananana. Mas acho que até vale pra você. O que você, como influenciadora, sentiu hoje de marcas, de empresas que vêm falar com você? Fala assim, faz um vídeo pra mim. Só que aí grande parte do o que esse vídeo precisa, quais são os detalhes, fica largado na sua mão. Fala um pouquinho dessas coisas. Eu fui contratada por uma marca para ser o GC. E, de fato, eles não me deixaram roteiro nenhum. Faz isso. Faz do jeito que você Peraí, acha... só por questão da marca. Fala geral, não fala da marca só, tá? Melhor. Não, mas eu não ia falar da marca. Não, mas pra gente não ter esse BO. Tá. Que droga. Eu sou contratada pelas marcas e várias vezes, tipo, não me dão roteiro. E, eu achei o seu perfil... que o seu perfil combina muito com a marca. Faz do jeito que você... Entrego. Não gostei. Mas o seu cabelo não tá do jeito que a gente queria. Porque o lugar que a gente queria era tal. Ué, mas vocês gostaram do jeito que eu produzo meus conteúdos. Vocês viram meu Instagram, meu portfólio, e gostaram do jeito que eu produzo meus conteúdos. E agora, do jeito que eu produzi pra vocês não tá bom? Então, tipo, vocês deveriam ter me passado um roteiro e especificado o que vocês querem. Tá, e a Isso- importância do briefing. Aham. Exato. Então, se você fala assim, a gente gosta do seu material, faz aí, liberdade criativa total. Tá bom. Você vai dar liberdade criativa total, você deu liberdade criativa total. É que nem hoje o nível de interação com as IAs, né? Tudo é o prompt que você dá. Isso. Então, se você faz um briefing o mais profundo, específico e detalhado possível, a entrega vai ser mais assertiva, Por né? isso o alinhamento anterior. E a gente trabalha com influenciadores, né? Sim. A gente contrata influenciadores. E agora, depois de muitas coisas que a gente viu por mim, né? Que o Luiz tá ali do lado, vendo tudo que eu passo como influenciadora, a gente consegue passar para os nossos influenciadores. Que pra gente não ter a dor de cabeça que as marcas têm, que, não era isso que a gente queria. E pra não passar a dor de cabeça pros influenciadores também. Eu Tem acho que isso é um Tilenol potencializado que a gente está falando aqui, né? Então, economize essa dor de cabeça Nossa, e entenda mil vezes. que nessa contratação você tem que ir no nível de detalhe que a Giovana acabou de falar. Então, qual é a sua expectativa de cenário? Qual é a sua Gente, expectativa de produção? Qual é a sua expectativa de luz? Qual é a sua expectativa de interação? O que não pode faltar nesse cenário? O que a produção tem que se preocupar? Vai ter alguma fala? O que pode, o que não pode falar? Então, às vezes, se você não tem essa capacidade para pensar em tudo isso, é melhor chamar uma produtora que pode te entregar esse pacote. Aí é a diferença de valor e de Exato. preço, né? Pensa, a gente foi contratado por um hotel e a pessoa mandou pra gente, a gente gostaria que vocês usassem roupas neutras. E ela mandou foto por foto. Roupa assim. Fui comprar. Porque atrás. fomos atrás. Entregamos um estilo que a gente nunca tinha entregue. Exato. Então, Legal. isso foi... Cara, brilhou muito os nossos olhos, porque
E se a gente tivesse feito pela nossa cabeça, assim... Ia ter sido A outra gente coisa. nunca tinha visto o hotel, nunca tinha ido pro hotel, a gente viu só por foto. A gente pegou algumas coisas, algumas ideias, mas não era as roupas que ela ia querer que a gente usasse. Eu acho que, além disso, tudo é muito importante, mas eu acho que o foco sempre é o propósito. Uhum. Eu estou produzindo esse vídeo com que propósito? Isso. É marca? Uhum. Audiência? É vendas? Qual é a minha dor? O que eu quero resolver da minha dor? Né? Então, acho que vem essa reflexão. Acho que a gente estava até conversando com o Klaus antes de começar o podcast. A gente está vivendo num mundo tão imediatista e tão bombardeado de coisas e de informação para você consumir e, ao mesmo tempo, bombardeado de coisas que você para analisar o quanto você está fazendo certo ou errado. Você passou a ser um tribunal de julgamento constante. Nossa, assim. Isso leva você, às vezes, até para um processo de burnout, né? Então, acho que é importante a gente entender o que eu quero, o que faz sentido, qual é realmente a minha dor. Então, nem sempre a grama do vizinho é mais verde, nem sempre o hotel que está do teu lado e que está com um preço... Ó, é hora do remédio. Importante, importante. Acho que tá acabando, né? Valeu, obrigado. Ele também lembrou aqui. Coincidentemente, não foi alarme. Não foi. Não foi alarme. Era uma chamada comercial, daqui a pouco eu atendo. Com certeza estão vendo. Não é live, nunca mas para. já está telepatia. né? Telepatia. Mas o que acontece que eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente isso, né? Trabalhar o mental, trabalhar o que a gente quer, o objetivo. E é o que a gente sempre fala, né? Sobre zoom in e zoom out. Eu não posso ignorar o mercado, eu não posso ignorar a minha cesta competitiva. Não, mas eu tenho que olhar o zoom in. O que faz sentido para mim, o que eu quero. E às vezes um hotel que está com um preço, você vai falar assim... Nossa, eu estou vendendo a minha diária barata. O meu vizinho aqui está vendendo a diária 50% mais cara. Eu estou perdendo dinheiro. Vocês são loucos? Você sabe se ele está vendendo? A primeira pergunta. Porque preço você pode colocar o que você quiser. Uma tela em branco. Ninguém falou que O ele tá importante fechando é nada. conversão. Esse é o fator 1. Fator 2. Quanto custa o hotel dele e quanto custa o seu hotel? O que você pensou de margem de lucro? Então, você quer perseguir o seu objetivo ou você está mais interessado no objetivo do seu competidor? É importante olhar tudo isso, né? E eu acho que aqui, como a gente está falando sobre produção de conteúdo, sobre dicas valiosas, sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre marca, sobre brand, acho que a gente vai ter que marcar um segundo round, porque a conversa eu acho que ainda ficou no nível ali. Não, dá pra Não, entrar em tem muita muita coisa coisa. ainda. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu não sei mais nem o que perguntar. Eu vou passar a palavra para o Sniper, que tem as perguntas mais objetivas. Depois eu volto para os meus neurônios terem processado alguma dúvida nova. Eu queria falar de um case de sucesso que foi o vídeo do Calango, onde gerou mais de 100 mil, né, de receita. Então, eu acho que é uma dica, né, que serve para todos, né? Quanto que vale o seu vídeo, né? O quanto isso pode impactar, entendeu? E aprender e saber olhar as métricas, né? Porque acontece o seguinte, ninguém hoje olha de repente o quanto está gerando de retorno cada vídeo, né? E aí se testa os vídeos, quanto tempo você diria que é um tempo ideal para que um vídeo possa performar bem ou não? Uma semana, um mês, dias? Legal. No orgânico são alguns dias. Você já vai sentir no comecinho como ele performou. Mas a grande sacada tá na pergunta que você me fez. Orgânico ou tráfego? Os dois. Os dois. Porque eu garanto que esse resultado, você sabe muito bem disso, que do valor que você falou, ele não veio só do orgânico. Ele foi de um tráfego muito bem feito. Então é isso. Então você não pode só fazer um videozinho... que todo mundo já percebeu que não é só um videozinho, né? Você não pode só fazer um videozinho sem saber o que você vai fazer com ele. Sem saber que você tem um time comercial. Sem saber que o processo vai dar resultado. Porque aí você fala, se você tem essa métrica, fala assim, esse vídeo trouxe 100 mil de receita. E aí você fala assim, trouxe 100 mil de receita em 3 meses. Um vídeo.
quanto ele vale. Porque, na verdade, quando você vende o teu serviço, você não vende um vídeo, você vende um pacote. Aquele vídeo gerou só essa receita. Exato. E imagina os outros. Imagina os outros. Então é muito disso. Mas, óbvio, nesse caso que vocês deram, essa pessoa investiu em todo o resto também. Isso, ele fez o tráfego, ele investiu no tráfego. Tem alguém executando o tráfego para ele, que inclusive é o Ads Up. Então, ele está performando o tráfego. Você está vendo a performance do tráfego, você está vendo o ROI, você está vendo o ROAS, você está vendo que está... E aí é o que você falou. Se ele está dando uma boa performance, então vamos botar mais dinheiro para ele aumentar a minha visualização, né? E eu ter mais conversão ainda. Mas deixar você concluir. Então, de um ponto de vista relativo, pensando um global, zoom out, né? Para a pessoa entender, tá bom, então que raio que eu parto? Eu fiquei escutando 1 hora e qual que é a resposta aqui, né? Eu vou assumir que você trabalha com a própria Hotel B2C ou com alguma versão de você tem uma parte estratégica e você tem um tráfego, tá? Assumindo que você tem essas duas coisas. O que você faz? Você vai contratar, no mínimo, uma agência de marketing com lado produtora. Por quê? Você precisa criar conteúdos para entregar para o seu tráfego para ele poder testar. Então, você pode, de fato, estar há 2 ou 3 meses de já ter vídeos com resultados. Isso, obviamente, não é uma promessa, mas um ponto de vista de uma timeline, Sim. se você contrata alguém hoje, você começa um briefing hoje, que eles gravem mês que vem, te entreguem no outro e o tráfego no outro. Certo? Você já pode estar há 3 meses de um vídeo com um resultado que você não imaginava. O tráfego pago, ele é mais imediatista, né? É. Porque você entra ali no aprendizado de máquina, ele vai fazendo as entregas, vai fazendo as impressões até acertar o público-alvo e a conversão ela é uma consequência. Sim. O orgânico não, ele é essa manutenção com a sua base para que ele sempre esteja interessado em saber as novidades que você está trazendo. Acho que é importante. E ele alimenta o tráfego. Isso. Estamos nos minutos finais. Mais uma vez a nossa gratidão. Vocês terem se deslocado, né? Vocês moram fora de São Paulo e terem vindo para cá exclusivamente para a gente fazer esse podcast. Então, gratidão. A casa está aberta, vamos fazer outros. Com certeza. Eu quero saber como faz para encontrar a influencer Giovana e como fazer para entrar em contato com a Ansank, quem está nos ouvindo e interessados em conhecer mais o trabalho de vocês. Eu vou passar meu Instagram, o meu portfólio. Pode falar. @byGioMendes. Acho que é isso. By é BY. Tá. Gio Mendes. Mendes. Com S. Legal. Com S. Com S. E legal. o da Ansank é um nome engraçado, mas fica comigo. Você escreve Unsunk com K. Unsunk, U-N-S. U-N-S-U-N-K. N-K. Productions, né? Assim. Productions. P-R-O-D-U-C-T-I-O-N-S. Então fica Unsunk Productions. Isso aí, o site é igual, o Instagram é igual. Legal. Não sei se você acha igual em todos os lugares. Querem passar algum WhatsApp, algum contato também? Não, se a pessoa quer de verdade, ela vai achar a gente. Não precisa? Certo. A gente faz esse filtro de propósito, porque é legal fazer esse filtro. Vocês são provocativos. A gente é. Mas a gente gosta de Não, gente a gente assim. deixa na descrição com vocês aí, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e eu espero que a audiência tenha gostado do material. Segue a gente está com um site novo. Muitos podcasts novos virão, YouTube e muito conteúdo aí pra gente com o nosso propósito independente do trabalho da Hotel B2C e o Ads Up, que é trabalhar o desenvolvimento e a profissionalização da hotelaria independente. Vocês vão encontrar nesse canal material rico, material transparente, material honesto que vocês podem aplicar no dia a dia e melhorar os negócios. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.